Eu queria fazer as apresentações aqui dos nossos convidados de hoje. Professor Marcos Desson, advogado, consultor, autor da inovadora teoria do desvio produtivo do consumidor e do primeiro Código de Atendimento ao Consumidor, CAC. Aqui com a gente também o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutor André Fontes. Boa tarde. Aqui comigo também, meu amigo, doutor Genilton Castilho, advogado e promotor de eventos jurídicos. Aqui com a gente também, doutor Rian Santana, advogado que presta serviço para o CINFA. Doutor Rian Santana, figurinha fácil, ele, depois de mim, ele é o cara que mais participa das lives aqui. E essa nossa live, ela se baseia, né, no livro que o professor Marcos Desson escreveu, a teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor, e nós estamos tentando levar ela para o âmbito da Justiça Federal. Não estamos falando aqui, isso é uma importante distinção, do tempo cronológico, né, desse tempo que flui, que flecha a vida e que é medido pelos relógios. Não estamos falando desse tempo. Juridicamente, esse tempo cronológico, ele é fato jurídico em sentido estrito ordinário, né? Essa é a natureza jurídica daquele. Deste tempo do qual estamos falando aqui, que a teoria privilegia e trouxe a lume, ele é o tempo subjetivo, é o tempo pessoal, é o tempo duração, é o tempo que é o suporte implícito da vida, que dura certo tempo e nesse tempo a vida se desenvolve. E a vida se constitui de atividades existenciais. Viver é trabalhar, estudar, ter lazer, desfrutar o convívio social, o convívio familiar, enfim, viver é desenvolver essa série de atividades existenciais ao longo desse tempo de vida que é finito, inacumulável e irrecuperável. Então, é deste tempo estático, tempo duração, tempo de vida, de que estamos falando e que a teoria aí sim inovou, mostrando que, para o direito, esse tempo estava esquecido, esse tempo não era tão valorizado. Então, o tempo nas relações de consumo, aí, de que estamos tratando, esse tempo tem todas essas características e ele vinha sendo tratado, ou, melhor dizendo, ele vinha sendo desmerecido pelo direito, não vinha sendo enxergado pelo direito, porque toda vez que o consumidor, em alguma situação, né, de se deparar com um problema de consumo, com um produto defeituoso, com um serviço mal prestado, com uma prática abusiva, o consumidor começava a perder tempo de vida, né, que, repito, é finito, inacumulável, irrecuperável, e aquela sua reclamação, aquela sua demanda, até mesmo a sua ida ao PROCON, a sua ação judicial, aquilo se prolongava indeterminadamente, e quando o consumidor efetivamente buscava no judiciário uma resposta para esse problema, o judiciário até então, até 2011, 2012, quando a teoria foi publicada, o judiciário até então dizia, olha, essas situações que hoje chamamos de situações de desvio produtivo, essas situações representam mero dissabor, mero aborrecimento, um pequeno percalço que faz parte da vida do consumidor. Aí veio a teoria, né, que desenvolvemos em sua primeira edição em 2011 e na segunda edição aprofundada em 2017, e agora estou trabalhando na terceira edição ampliada da teoria do desvio produtivo. Veio a teoria e disse, não podemos falar nessas situações em aborrecimento, em dissabor. Por quê? Ao falarmos de aborrecimento, de dissabor, né, como a jurisprudência vinha dizendo até 2011, que isso era um pequeno aborrecimento, nós estamos falando de sentimento negativo. Quem se aborrece, né, quem tem um dissabor, quem tem um percalço, tem um sentimento negativo. Nesse caso, a jurisprudência dizia que esse aborrecimento, que esse sentimento negativo era mero, era pequeno, singelo, portanto insignificante e não capaz de gerar um dano moral indenizável. Brilhante, em primeiras palavras, sensacional. Tem um ditado que eu ouvia muito a minha mãe falar assim, 1 minuto no formigueiro parece 1 hora.
um minuto namorando parece, 1 hora namorando parece 1 minuto. O tempo, ele de fato é bem interessante. E essa sua explicação aqui sobre o tempo cronológico é interessante mesmo. Não há como se mensurar tempo quando se fala do desvio produtivo do consumidor. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. A sua teoria, desvio produtivo do consumidor, ela já foi adotada em mais de 10 mil julgados. Essas informações foram passadas aqui. O senhor acha que ela também poderia ser adotada por analogia na esfera federal em questões de aposentadoria? Eu estou até procurando aqui, nos meus slides das minhas palestras, a teoria do desvio produtivo do consumidor, ela começou desde 2018 a ser aplicada por analogia a outras áreas do direito, notadamente ao direito público e ao direito do trabalho, né? Como eu disse inicialmente, eu não elaborei a teoria pensando em abranger todas as áreas do direito, até porque seria muita ousadia isso. Mas eu concordo com essas aplicações que eu tenho visto, né? Que são aplicações por analogia, ou seja, pegam uma doutrina, uma tese que foi criada dentro da área de consumo, para enfrentar uma problemática nas relações de consumo, e se aplica por analogia a outras áreas do direito. Que eu vou passar agora para o doutor Rian, porque até para a gente poder dar exemplos do que a gente tem visto aqui, professor, no dia a dia do sindicato nessas questões do âmbito federal. Até para o desembargador também ter uma noção, porque o desembargador já fez uma defesa da questão do desvio produtivo, mas nós temos aqui muitos casos. Não é só o fornecedor de serviço que presta um mau serviço. Nós começamos a pegar casos aqui no sindicato de servidores que estão sofrendo pela má prestação de serviço do Estado. O presidente acabou de dar um exemplo que eu trouxe para passar para vocês. A própria Lei 8.112 determina que os requerimentos administrativos têm que ser respondidos em 30 dias. E o servidor faz um requerimento para aposentar e, às vezes, demora de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, aguardando a publicação da sua aposentadoria. Então, veja, nesse primeiro caso, nós estamos verificando que um servidor, já numa idade, já é idoso, 60, 65 anos, que o seu simples direito de aposentar, esse seu requerimento, está levando quase 1 ano para ser publicado. E aí nós começamos a utilizar nas nossas petições, para requerer o dano moral, a teoria do desvio produtivo. Ou seja, um servidor público não pode esperar 1 ano por um simples ato de uma publicação em diário. Então, não deixa de ser um mau serviço prestado pelo Estado. O ideal seria que aquele princípio que é útil e aplicável à administração pública fosse também usado nesses órgãos, o princípio da boa administração, que exigiria um bom trabalho, um desempenho melhor, mas eu acredito que nós não tenhamos hoje uma atenção cuidadosa para as formas de condução do serviço público. Temos até faculdade de administração pública, temos curso de pós-graduação, mas até chegar à direção dos órgãos e também de organizar os orçamentos desses órgãos, há muita, diria assim, distância a ser percorrida. Pois bem, se eu chamei atenção numa visão da administração pública para o bom funcionamento do INSS, por exemplo, nós temos uma outra questão que também não pode ser ignorada, que é o funcionamento da própria justiça. E ela também tem suas teorias que, diria assim, o obrigariam a ser mais célere nessas atividades. Eu me lembro que no meados do século passado, tivemos a teoria do dano marginal, que estabelecia uma suposta indenização
pelo tempo decorrido indevidamente entre o ajuizamento da ação até o resultado e também da data do fato em discussão levado ao judiciário até a sua solução. Mas nenhuma delas teve uma repercussão tão imediata, tenha sido tão eufônica, ou seja, bem compreendida pelos nossos entendimentos mais profundos, os nossos ouvidos, que capturaram a expressão como a do desvio produtivo. E é, talvez, uma das grandes contribuições que tivemos em nosso país nas últimas décadas. O Dr. Marcos Dessone mereceria, tivéssemos um prêmio nacional de direito, certamente seria uma espécie de Nobel da literatura jurídica. Eu acredito que ele merecesse certamente um desses prêmios. É que ele chama atenção para algo que nós, até de certa forma, sabemos, mas talvez estejamos já no nível de aceitação. Quantos de nós já não desistiu de desbloquear cartão, de conseguir certas atividades empresariais e, mais do que tudo, órgãos públicos, por uma incapacidade de solucionar o problema labiríntico, ou seja, dos labirintos, dos obstáculos quase intransponíveis que são criados muitas vezes para se conseguir, de alguma maneira, a solução de um problema. Eu sei que meu tempo já acabou, eu só queria ressaltar que o sindicato tem uma função muito maior do que nós imaginamos, porque eu recebi uma mensagem agora da minha irmã, que é advogada, nem sabia, ele disse, olha, eu estou assistindo a live do professor Marcos Dessone aqui, em outro estado, e elas mandaram para mim, eu falei assim, agradeço ao presidente do sindicato, ele que está organizando isso, mas o fato é que o presidente Luiz Cláudio Santana que está comandando os trabalhos, mas o fato é que a teoria do Dr. Dessone é uma grande contribuição, e o fato do Dr. Rian Santana ter chamado a atenção disso, e chamar a atenção que o judiciário tem que ser mais sensível, eu concordo. E vou, para concluir, dizer o seguinte, presidente. Sensibilidade não é só despachar rápido, não é só apresentar de forma célere. É apresentar um pronunciamento que seja de acordo com o valor do caso, e não citação jurisprudencial, como se fosse um computador, estabelecendo sim ou não, segundo formas rígidas de modelos cibernéticos, que muitas vezes não trazem a justiça que todos nós postulamos no caso concreto. Existe o dano extrapatrimonial, ou seja, o dano que não tem natureza pecuniária, natureza patrimonial, acaba sendo chamado de dano moral, e o dano moral tem um conceito muito tradicional, já ultrapassado, de que o dano moral seria a dor, o sofrimento, a angústia, a mágoa, a irritação, e não é mais isso. Eu até escrevi um artigo que está no Conjur chamado Dano Moral não é só sofrimento. Dano moral não é só sofrimento. O próprio autor deste conceito, esse conceito tradicional do dano moral clássico, né, anímico, ou estrito senso, que é o ilustre professor Cavalieri Filho, já atualizou o seu conceito, porque isso era um conceito da época que o dano moral começou a ser aceito no Brasil. Né? Isso já está superado pelo próprio grande autor Cavalieri Filho, que percebeu que dano moral não é mais só sofrimento. É também isso, mas não é só isso. Então, há uma necessidade, doutor Rian, né, dos advogados, e aqui me dirijo ao senhor como advogado, os advogados em geral verificarem qual é o bem jurídico atingido, qual é o bem jurídico lesado naquela situação específica da pessoa que está procurando orientação, que eventualmente irá pedir a tutela jurisdicional, para ver qual é o dano que ele sofreu. Eu estava acompanhando o senhor falando aqui e eu já estava fazendo as analogias. Eu acho que no caso da União da Administração Pública, e o desembargador, o doutor Rian, podem me corrigir, mas eu acho que seria a obrigação de fazer. O servidor, ele paga, né, ele é retirado do salário dele a contribuição previdenciária, o PSS, e aí a obrigação, a União tem, quer dizer, no caso, a União, né,
com relação aos servidores, ela tem a obrigação de fazer, porque tudo para o servidor ele é previsto em lei. Então, ele é obrigado. Na verdade, o que acontece aqui é a gente exigir a obrigação de fazer, que o servidor não tem. Eu acho que aí seria a comparação com relação de consumo. E todas as analogias que o senhor foi fazendo aqui foram assim, sensacionais. Eu estou aqui, eu estou vivendo um dano existencial aqui, porque eu não fiz direito. Eu estou chateado. Por não poder peticionar, ajudar o doutor Ian nessa questão. Então, eu estou vivendo um dano existencial. Pô, sensacional, professor, sensacional, sensacional. Mas o que eu acho é que nós precisamos provocar mais o judiciário, mas não com formalidade, jurisprudência. Tem que mostrar, a situação é essa. E eu acho um processo eletrônico, como aconteceu nos processos que eu tenho lá no tribunal. Tiram foto da parte, filmam os processos. Mas a privacidade, não fala em privacidade quando o tema em discussão é a própria causa da privacidade, que é a doença. O que tem Parkinson não tem condições de mobilidade, e que os advogados fazem lá no tribunal, às vezes, alguns. Fazem filmes e mostram para o juiz aqui, ó, a realidade do meu cliente. Cara, eu fui advogado de sindicato. Eu vi como o presidente do sindicato era pressionado pelas famílias que iam lá cobrar do presidente do sindicato. Eu presenciei algumas cenas. Pois bem, presidente, eu tenho adotado o mesmo princípio, ouvir as pessoas. Então, se é parte, até a sogra de uma pessoa chega a ouvir. E ela teve êxito, hein? Mas ela foi defender o genro, dizendo que o genro tinha razão. Eu falei para ela, com o olhar regalado, você está com problema? Não, eu estou impressionado. Ela, por quê? Porque eu queria ter uma sogra assim, a minha já morreu, que eu vou contar. Eu nunca pensei que uma sogra tão boa quanto a senhora pudesse convencer. Você convenceu? Eu digo, eu estou convencido, a senhora já conseguiu fazer o impossível. Gente, aí, o juiz, ele atende parte, mas a realidade não pode ficar distante. Os jornais, às vezes, contam coisas absurdas lá do interior, que a pessoa não tem acesso. Aconteceu o seguinte, fulano está sem dinheiro, não sei o que tal. Aí o jornal foi entrevistar. Aí disse assim, olha, a informação que eu tenho é que vai ser paga todo mundo este mês. Foi um sucesso! Eu disse no jornal. E disse que os casos não seriam pagos por esse motivo. Aí na seguinte, a página do jornal era contra mim, porque eu falei que os casos seriam pagos por esse motivo. Mas era porque... Mas eu fui sincero. Aí o jornal aproveitou o sensacionalismo para conseguir vender mais, que num dia eu era o santo, num dia eu era o contrário. Fica aí o meu registro. Isso que o senhor falou é uma verdade. Então, a sensibilidade do judiciário tem que ser provocada pelos advogados. Eu cobro isso direto do doutor Rian e da doutora Thalita, que eles vão procurar o juiz para falar com o juiz sobre essas questões todas. Às vezes, no enquanto o juiz espera o juiz, faz uma relação boa com o cartório, para o cartório poder adiantar vocês, mas eu concordo com o senhor em grau, gênero e número. A sensibilidade parte do advogado. Mas eu também estou com o professor Marcos Dessan. Você tem que fundamentar em todos os aspectos, entender bem aquilo que você está fundamentando e, na hora H, usar a emoção bem fundamentada, porque aí tudo ajuda.